Olá, tudo bem? Agora nós voltamos para as questões, né? E vamos para a questão de número 22. Um jovem investidor precisa escolher qual investimento lhe trará maior retorno financeiro em uma aplicação de R$ 500. Para isso, precisa o rendimento e o imposto a ser pago em dois investimentos. Só um minuto. Para isso, pesquisa o rendimento e o imposto a ser pago em dois investimentos: poupança e CDB, certificado de depósito bancário. As informações obtidas estão resumidas no quadro. Então nós temos aqui a poupança, o rendimento mensal dela é de 0,56 e o imposto de renda é isento. O CDB, ele tem um rendimento mensal de 0,876% e o imposto de renda é de 4% apenas sobre o ganho, não é sobre o total, é sobre o ganho. Então depois ele fala assim: para o jovem investidor, ao final de um mês, a aplicação mais vantajosa é, ok? Então, voltando aqui comigo, nós temos o seguinte, gente. Nós temos que fazer dois cálculos. O primeiro, na verdade são três. O primeiro cálculo é fazer 500, que é o investimento que ele vai fazer, multiplicado pelo fator da poupança, que é 1 mais I. Bem, a poupança ela é isenta de imposto de renda, então a gente não tira, né? Na sequência, a gente vai fazer do CDB. Para o CDB, eu vou calcular primeiro quanto que é o ganho, e depois, sobre esse ganho, eu vou calcular os 4% que eu vou tirar, que eu vou reter. Vamos dizer, reter na fonte, né? No jargão da contabilidade aí. Que eu vou reter na fonte. Então, o que sobra eu adiciono, eu somo aos 500. Bem, o que der maior é o que é mais vantajoso, no final das contas. Ok? Então, vamos juntos. Anotem as informações que está na tela aí, mais uma vez, por gentileza. Então, você vai ter aí, né, que o investimento, o capital é de 500, a taxa da poupança é de 0,56%, a taxa do CDB é de 0,876%. E aqui nós temos isento. E aqui nós temos 4% sobre o ganho. Pronto, agora pode voltar na tela aqui. Beleza? Isso. Então aqui já estão as informações. Ok? O rendimento é mensal. Então aqui você vai colocar ao mês. Beleza. Então vamos juntos aqui. Aqui você vai ter, no caso do montante da poupança, vou botar MP, vai ser o capital que multiplica 1 mais I. Então, o montante, M é de montante, o C é de capital, valor presente, o M é montante, valor futuro, ok? O C, capital, valor presente. O I é a taxa. Como ele falou que o tempo, né? Vou botar aqui o tempo. Ele falou que o tempo, vou colocar aqui pra gente, que o N é de um mês. Porque na questão, ele fala assim pra gente. Ele fala assim: para o jovem investidor, ao final de um mês, a aplicação mais vantajosa é. Então tá aqui. Ok? Feito isso, você vem aqui, ó, o montante da poupança vai ser 500 vezes 1 mais 0,56% elevado a 1. Beleza? Na sequência, gente, a gente tem que ver entender o seguinte raciocínio. 0,56% é o mesmo que 0,56 sobre 100. E quando você divide qualquer número por 100, você anda duas casas decimais
para a esquerda. Então aqui você vai ter o quê? 0,0056. Ok? Qualquer dúvida, é só você fazer isso aqui, ó, pra você entender melhor. Você escreve aqui 0,56. Aí você sai com essa vírgula daqui, coloca uma, e depois com essa daqui, coloca aqui. Então você vai ter 0,0056. Reescrevendo aqui embaixo, 0,0056. Aproveitando aqui a oportunidade, nós temos aqui o 0,876. E eu também quero transformá-lo para decimal, porque aqui ele está em porcentagem. Então eu ando duas casinhas decimais. Se eu quiser fazer assim, eu posso fazer assim também, ó, 1 e 2. Eu conto as casas decimais. Então eu apago a vírgula que está aqui e conto aqui, ó, 0,00876. Ok? Então são as duas formas possíveis que nós temos para fazer. Beleza. Então aqui nós vamos ter o quê? O montante da poupança é 500 vezes 1 mais 0,0056. Elevado a 1, não vou mais mexer com isso. Ok? Então aqui você vai ter que o montante da poupança é 500 vezes 1,0056. Ok? Aí, o que vai acontecer? Eu vou chegar e fazer esse cálculo bem aqui no cantinho aqui, ó. Vou fazer ele bem aqui, ó. 1,0056 vezes o 500. Perceba que os dois zerinhos aqui eu coloquei já para colocar na resposta. Multiplicação de números decimais, nesse primeiro momento, você não se preocupa com a vírgula. Então você bota os dois zerinhos na resposta e depois você faz 5 vezes 6, 30, vão 3. 5 vezes 5, 25. Mais 3, 28. Vão 2. 5 vezes 0, 0. Mais 2, 2. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. Aí você tem na resposta que contar 4 casas decimais. Então, por que 4? Porque os fatores têm ao todo 4 casas decimais. Então aqui você conta, ó, 1, 2, 3 e 4. Aí coloca a vírgula. Então, qual é o montante da poupança? O montante da poupança vai ser R$ 502,80. Pronto. Então, essa informação aí você anota, ok? Eu vou apagar aqui a multiplicação, já entendeu, né? A multiplicação. E vou apagar também a explicação de como transformar um número de porcentagem, né, para número decimal. Ok? Aqui eu já fui logo no mais difícil. Vamos só terminar aqui essa parte. Por exemplo, eu tenho 30%. 30%, ele vai ser igual, andando duas casinhas, você conta aqui, ó, 1, 2. Então, 30% é 0,30, que é a mesma coisa que 0,3. Ok? Se fosse, por exemplo, 3%, se fosse 3%, nós iríamos ter o quê? Você iria escrever o 3 aqui, iria colocar 1, 2. Aí bota a vírgula aqui. Ficou 0,03. Ok? Então eu vou apagar essa parte aqui para a gente fazer a parte do montante do CDB. Vou apagar esse lado aqui. Bem, voltando então, a fórmula é a mesma, ok? A fórmula vai ser a mesma. Então, nós vamos continuar aqui desse ladinho aqui, onde o montante, na verdade, como ele vai cobrar um imposto de renda sobre o ganho, é mais jogo a gente fazer primeiro só quanto representa esse ganho. Então, por exemplo, eu pego aqui, ó, 500 e multiplico por 0,876 sobre 100. Professor, você não multiplicou pelo número que você tinha colocado, que é 0,0056.
0,0876. Por quê? Bem, eu acho que se a gente colocar dessa forma aqui, vai ficar mais fácil até para a gente treinar um pouco a questão de multiplicação e divisão de números decimais. Onde a multiplicação de números decimais, você não se preocupa com as casas decimais agora. E a divisão, o primeiro passo é você igualar as casas decimais. Então, se em cima eu tenho 3 casas decimais, embaixo eu também tenho que ter 3. Então, eu vou colocar aqui, ó, vírgula, 0, 0 e 0. Ok? O segundo passo é eliminar as casas decimais. Ou, desculpa, eliminar as vírgulas. Então, você tem aqui, ó, 500 vezes 876 dividido por 100 mil. Ok? Nesse momento, o que nós vamos fazer? Nós chegamos aqui, ó, simplificamos 2 zerinhos, com 2 zerinhos de baixo, com 2 zerinhos de cima. Depois, dividimos em cima por 5, que vai dar 1, e dividimos embaixo por 5, que vai dar 10. Dividido por 5 é 2, que vai dar 200. Ok? E aí, nesse momento, é só efetuar essa divisão. Se quisermos mais, ó, eu divido por 2 em cima, por 2 embaixo, e aí fica até mais fácil fazer o cálculo, né? Então, por 2 em cima e por 2 embaixo. Por 2 em cima, vai dar, por 2 embaixo, vai dar 100. E em cima, quanto é que vai dar? Vamos fazer aqui nesse cantinho aqui, 876 dividido por 2. Quantas vezes o 2 cabe no 8? 4 vezes. 4 vezes 2, 8. Subtraiu, deu 0. Desce o 7. Quantas vezes o 2 cabe no 7? 3 vezes. 3 vezes 2, 6. Para 7, falta 1. Desce o 6. E quantas vezes o 2 cabe no 6? 3 vezes... Desculpa. 16. Não é 6, é 16. 8 vezes. 8 vezes 2, 16. Subtraiu, deu 0. Então, nós temos aqui 4, 3, 8. Ok? Nessa divisão, nós vamos encontrar aqui 0,438. É isso? Então, pegamos o 438 e dividimos por 100. Encontramos R$ 4,38, que eu tinha que andar 2 casinhas, eu andei 3. Ok. Então, deu o resultado de R$ 4,38. Beleza. Esse é o que, gente? O que se representa esses R$ 4,38? Representa o ganho, né, de 0,876% em um mês. Né? Então, vou colocar aqui. O ganho. Beleza. Só que sobre esse ganho eu tenho que calcular ainda 4%. Então, quanto que dá aí? 4% de R$ 4,38. Né? Quanto que vai dar? Vamos fazer juntos? Então, aqui você vai fazer assim, ó. 4 sobre 100 vezes R$ 4,38. Ok? Então, aqui a gente multiplica, né? Vai ficar mais fácil até agora. Então, aqui a gente multiplica. E aí você vai fazer 4 vezes 8, 32, vão 3. 4 vezes 3, 12, mais 3, 15, foi 1. E 4 vezes 4, 16,
mais 1, 17. Como tem duas casinhas decimais, vamos colocar 17,52 dividido por 100. Lembrando que a multiplicação de fração ela é numerador com numerador e denominador com denominador. Lembrando que aqui de baixo tem 1. Ok? Isso. Aí eu coloquei R$17,52 dividido por 100. Aproveitando a oportunidade, lembra de dividir por 100, você anda duas casinhas decimais para a esquerda. Aquela hora eu tinha dado 3, mas são só duas. Então aqui vai acontecer o quê? Quando você sai daqui, dividindo por 100, você sai daqui, vem para cá, ó. Então você vem, ó. E aqui você passa a vírgula. Então ao dividir por 100, você encontra quanto? 0,1752. Ok? Beleza. Bem, questões de cálculo, né? Em questões de cálculo, nós vamos ter aqui somente que fazer o seguinte agora. R$4. R$4,38 menos 17 centavos. O que significa esse 17 centavos? Significa só que eu vou reter aqui os 4%. Coloca na tela, por gentileza, a questão novamente. Nós estamos tendo aqui na questão o seguinte, que na parte do CDB, a gente vai pagar imposto de renda de 4% sobre o ganho. Então eu calculei o ganho, voltando aqui comigo, eu calculei o ganho e o ganho foi de R$4,38, ok? E 4% sobre o ganho corresponde a 17 centavos. Aqui eu procurei até arredondar, beleza? Aí essa diferença vai ser igual a 8 menos 7, 1, 3 menos 1, 2 e R$4,21. Então o que vai realmente de ganho para o meu bolso é R$4,21. Então, na verdade, o montante, vou botar aqui embaixo para a gente poder comparar, o montante do CDB é de R$504,21, ok? Minha pergunta para vocês é, o que vocês preferem? Recolher 504,21 ou recolher 502,80? Com certeza, é recolher 504,21. Com isso, vamos voltando aqui para a questão. E aí você tem a letra D como resposta. O CDB, pois totalizará o montante de R$504,21. Letra D de dado. Ok? Vamos ver aí. Tá tranquilo, né? Agora dá uma pausa no quadro aí. Isso. Beleza. Então, vamos fazer por etapa. Agora podemos partir para a próxima questão. Questão de número 23. A questão de número 23, ela é interessante porque nós vamos trabalhar nela tópicos envolvendo aí razões trigonométricas, e a parte de seno, cosseno e tangente, né, que está dentro de razões trigonométricas, a parte de triângulos, tá certo? Para a gente entender um pouco esse raciocínio aí. Bem, nesse momento, eu gostaria de fazer um comentário com vocês, o slide está na tela, mas antes da gente começar a resolver, eu queria comentar com vocês sobre os triângulos quanto aos seus lados e sobre as razões trigonométricas, para ficar mais fácil da gente trabalhar. Então, volta comigo aqui, né, na tela. Aqui é o seguinte, gente, nós vamos começar comentando sobre os triângulos quanto aos lados.
Você tem três tipos. O equilátero, que são três lados iguais. O isósceles, que são dois lados iguais. E o escaleno, que são três lados diferentes. Ok? Beleza. Na sequência, nós temos aqui quanto aos ângulos. Então, você tem aqui o triângulo acutângulo, que são três ângulos agudos, ok? Depois, o retângulo, que tem um ângulo reto, e depois o obtusângulo, que tem um ângulo obtuso. Um ângulo obtuso. Bem, o ângulo agudo é aquele que é menor que 90 graus. O ângulo agudo é aquele que é menor que 90 graus. Então, exemplos de ângulos agudos: 30 graus, 45 graus e 60 graus. Um ângulo retângulo, né? Um ângulo reto, é aquele em que ele é igual a 90 graus. E ele pode ser representado por esse símbolo aqui, ó. Ok? E o ângulo obtuso é aquele em que o ângulo é maior do que 90 graus e menor que 180 graus. Então aqui você vai ter, por exemplo, 120 graus, 150 graus, e aí vai. Ok? Beleza? Então, deu a pausa aí e copiou se tiver dúvida. Vou apagar. Agora eu quero passar para vocês alguns exemplos. Então, quando você tem um triângulo equilátero, esses tracinhos significam que os ângulos são iguais. Quando você tem um triângulo equilátero, significa que os três lados são iguais. Consequentemente, você terá três ângulos iguais. E aí eu gostaria que vocês anotassem, por gentileza, que o teorema de Tales nos fornece a seguinte informação. Fornece a informação de que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre igual a 180 graus. Ok? Beleza. Na sequência, nós teremos aí, e aqui perceba que todos os ângulos são agudos. Então nós também temos um triângulo acutângulo, né, com ângulos menores que 90 graus. Ok. Na sequência, nós teremos um outro exemplo, que seria, por exemplo, um exemplo de triângulo isósceles. Ok? Um triângulo isósceles. E aí, nessa do triângulo isósceles, nós teremos o quê?
Por exemplo, que aqui vale 70 graus, aqui também vale 70 graus e aqui vale 40 graus. Perceba, 70 mais 70, 140. 140 mais 40, 180. Então, a soma dos ângulos internos do triângulo está sendo igual a 180. E perceba que por ter dois lados iguais, você tem os dois ângulos iguais, tá bom? Então, um triângulo isósceles tem dois ângulos iguais. Quando eu passei para vocês a ideia do triângulo escaleno, que são três lados diferentes, triângulo escaleno, eu vou fazer um assim. Opa, peraí só um minutinho. Deixa eu fazer aqui do lado. Triângulo escaleno. Você vai ter três ângulos diferentes, porque são três lados diferentes. Vamos só confirmar? Esse tem uma medida, esse tem outra medida e esse tem outra medida. Então aqui, o primeiro, forcei uma barra para ter um ângulo reto. Depois do ângulo reto, aqui nós vamos ter, por exemplo, 30 graus. E aqui nós iremos ter 60 graus. Então tá aí, tá marcado para vocês. Ok? Aproveitando a oportunidade, esse é um triângulo retângulo, é aquele que tem um ângulo reto. Os demais ângulos serão agudos, porque a soma dos ângulos tem que ser igual a 180. Ok? Beleza. Quando você tiver um triângulo obtusângulo, como eu falei para vocês agora, você vai ter um exemplo clássico que vai ser algo mais ou menos assim. Ok? Então vamos dizer que aqui possa ser 120 e aqui vai ser 30 e aqui vai ser 30. Confirma para mim. 30 mais 30, 60. 60 mais 120, 180. E perceba também que esse triângulo obtusângulo também vai ser um triângulo escaleno. Por quê? Porque esses ângulos são iguais. Se os ângulos são iguais, os lados são iguais. Eu não sei quanto mede o lado, mas eu sei que são iguais. Ok? Beleza. Podemos ter também um triângulo obtusângulo escaleno. Equilátero não tem como. Escaleno, que seria esse aqui, ó. Então aqui a gente coloca 110 graus, 50 graus, 160 e 20 graus. Então ali nós teremos o quê? Um triângulo escaleno, porque aqui tem uma medida, aqui tem outra e aqui tem outra. Tudo bem? Então aí estão alguns exemplos, tá? Para você ficar interagido aí. Esse aqui é um equilátero, anotando aqui, equilátero. Esse aqui, vou botar aqui do lado, aqui embaixo, é isósceles. Esse aqui é um triângulo retângulo e escaleno. Retângulo porque tem um ângulo reto, escaleno porque são três lados diferentes. Ok? Esse aqui é um triângulo isósceles e é um triângulo obtusângulo. Um triângulo isósceles é aquele que tem dois lados iguais. Um triângulo obtusângulo é aquele porque tem um lado maior que 90 e menor que 180. Esse aqui vai ser um triângulo escaleno, porque são três lados diferentes, obtusângulo. Ok? Beleza. Então agora eu vou apagar e agora podemos fazer a questão? Ok.
Então, volta comigo aqui. Volta comigo aqui. Voltamos para o próximo bloco fazendo essa questão de número 23. Aguardo vocês.